Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 25. Diz assim no texto: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém. Esse texto que a gente acabou de ler, ele fala claramente sobre obediência. Semana passada nós estudamos do versículo 1 a 18 de Tiago, que tratava sobre como a gente lida com as provações, com as lutas, como é que a gente responde a essas circunstâncias das provas e das lutas, as provações da vida. Mas hoje, a pergunta que a gente vai buscar responder, repetindo nesse texto, é como é que a gente responde à verdade. Quando a verdade é exposta e nos alcança, o que nós fazemos com ela? Como é que a gente responde à verdade da palavra de Deus? Uma coisa que é importante a gente deixar claro que eu digo bem claro mesmo na cabeça, na mente e no coração de todo mundo aqui, é que quando a palavra de Deus está descrevendo um evento, a gente não deve imaginar que isso é algo prescritivo para a nossa vida. Sabe, que aquilo que você lê no texto, às vezes de uma situação que está sendo descrita ali, então você vai trazer uma aplicação bíblica para a tua vida imediatamente. Por exemplo, algo para ficar bem claro para todos. Quando Balaão conversa com uma jumenta, em Números capítulo 22, versículo 28 a 30, a Bíblia descreve esse evento, mas ela não está prescrevendo que o povo de Deus deve conversar com jumentos. É lógico. Dá para entender a diferença do texto bíblico, apesar de que você completa a frase, né? Que hoje a gente tem que explicar esse contexto de passagem, porque senão vai ter gente fazendo culto no zoológico daqui a pouco, né? Falo isso, gente, brincando, porque aqui algumas igrejas estão fazendo, judaizando seus cultos. É uma aberração à palavra de Deus, uma falta de ignorância total da aplicação de textos bíblicos, trazendo aquele, como é que chama, eu sempre esqueço aqui, o pessoal sempre lembra, né? Shofar, e aí vamos invocar, sabe, umas coisas do Antigo Testamento. É que nem o pessoal essa semana, né, que passou aquela questão no Supremo Tribunal Federal, aprovando a questão do sacrifício de animais em rituais religiosos, né? E tem gente que vai achar que isso, glória a Deus, então agora a gente vai poder sacrificar animais nos nossos cultos. Ou você acha que não chegou esse tempo? Parece uma aberração e é mesmo. Mas daqui a pouco o pessoal vai estar trazendo um simbolismo a Israel, um papo todo, que é um papo maluco, de doido com a palavra de Deus. Quer pegar algumas passagens dos textos do Velho Testamento, principalmente, e você aplicar a literalidade do texto à vida. E aí você está perdido, gente, se for fazer isso. É você pegar o Velho Testamento, que é a Escritura e a Palavra de Deus, que há ensinamento, e é ensinamento que você aplica hoje. Aliás, a gente já estudou livros da Bíblia aqui que são do Velho Testamento. Acabamos, aliás, de estudar um livro de Abacuque, já estudamos 1 Samuel inteira, mas você estuda e ele passa pela lente
da cruz, de Cristo, que foi cumprido em Cristo. Como é que agora, a partir do Evangelho, a partir do Novo Testamento, a partir do que Jesus já cumpriu, nós interpretamos o Velho Testamento? Quer dizer, essa caminhada de obediência à palavra de Deus, e Tiago está enfatizando isso aqui agora, ela é descrita, e Tiago vai falar isso aqui nesse texto que a gente acabou de ler agora. Ele está falando do versículos 19 a 21. Essa caminhada de obediência à palavra de Deus, versículos 19 a 21 fala que a gente recebe a palavra com humildade. Nós recebemos a palavra de Deus, em primeiro lugar, humildemente. Depois, no versículo 22 a 25, ele vai enfatizar que nós lembramos da palavra de Deus constantemente na nossa vida. Nós recebemos a palavra humildade e lembramos dessa palavra constantemente. Mas o versículo-chave, depois a gente vai focar nisso, é o versículo 22, ele também enfatiza que nós obedecemos a essa palavra completamente. Nós obedecemos a palavra de Deus, quando eu falo completamente, é que com um coração sincero, um coração totalmente entregue ao Senhor. Então você recebe a palavra com humildade, você lembra dessa palavra regularmente na tua vida e obedece. E obedece ao que o Senhor fala, ao que o Senhor tem falado na sua vida. Então os versículos 19 a 21, a ênfase é sobre falar sobre isso. Você, eu e você, nós recebemos a palavra do Senhor com humildade. Recebemos a palavra humildemente, é o que diz o versículo 19. Tiago fala assim, que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Em outras palavras, seja humilde ao aproximar-se da palavra de Deus. Quer dizer, não vem armado, não vem com as suas defesas já preparado para entrar num embate com a palavra de Deus. Não. Aproxime-se da palavra de Deus com um coração humilde, com um coração que tem perguntas, que tem indagações, mas que se inclina ao ouvir o que Deus tem a dizer, a falar. Eu não sei você, mas muitas vezes a gente se aproxima da palavra de Deus, isso dentro da igreja, entre comunidade cristã, os discípulos de Jesus, mas muitas vezes a gente se aproxima da palavra de Deus muito mais falando do que ouvindo. Nosso culto é muito disso, não sei se você percebe. Mesmo em igreja batista, uma igreja pentecostal, uma outra tradição, mas às vezes a gente fala e ouve pouco. A gente fala, se agita, ora, a gente apresenta nossas súplicas ao Senhor, nossos pedidos ao Senhor, mas ouve pouco, reflete pouco. Muitas vezes ainda a gente quer ouvir algo seletivo. A gente quer ouvir algo que vai confirmar aquilo que já está no teu coração. Você quer confirmar algo que já é uma ideia que você tem na tua cabeça aí, de uma situação, de como Deus faz, ou de como Deus age, e você não está querendo ceder ou ter essa maneira de pensar transformada pela palavra de Deus. Você quer que Deus seja de acordo com aquilo que você já pensa da vida. E você usa o Evangelho, você usa todo a fala crentez aí, para você mesmo se convencer de algo que você vê que não é um chegar com humildade à palavra de Deus. Às vezes é chegar à palavra de Deus para se justificar. É que nem a gente lida com a palavra de Deus como a gente lida com algumas pessoas, quando a gente conversa com alguém, e você, na verdade, você não está ouvindo. Você está só se preparando para rebater o que ela está falando. Você está só se preparando para argumentar com ela. Você não está ouvindo a pessoa que chega para abrir o coração, e você não quer responder, é por isso, é por aquilo, tal. Enfim. Uma coisa que é fato, gente, isso aplica-se para a nossa vida com Deus. Mesmo você que é cristão, você caminha numa comunidade, numa igreja, servindo o Senhor ali, comunidade séria, enfim. Você serve ao Senhor, você está seguindo ao Senhor. Mas muitas vezes
a gente não chega pronto para ouvir. A gente está acelerado. A gente, na verdade, detesta isso. A gente não quer desacelerar. E a gente fica ansioso para falar. É uma coisa nossa, ser humano, talvez, sei lá. Mas Tiago está lembrando a gente sobre isso. A gente precisa se aproximar da palavra de Deus, em primeiro lugar, com humildade no coração. Agora, quando você vai à palavra de Deus e começa a estudá-la no Velho Testamento, principalmente, você vê que no Velho Testamento, o próprio povo de Deus, Israel, não se aproximava do Senhor e da sua palavra com um coração humilde. Era um povo que resistia à palavra de Deus. Essa foi a resposta do povo de Deus, de Israel, aos profetas. Se você lê os profetas do Velho Testamento, eles estão lá repreendendo, exortando, corrigindo o povo, e o povo está resistindo à palavra de Deus. É isso que você vê nos evangelhos da vida de Jesus. Jesus está falando uma palavra, está anunciando o reino de Deus, mas o povo está resistindo a essa palavra. É o que vai acontecer, inclusive, depois com os apóstolos e especificamente com Paulo. Paulo vai fazer suas viagens missionárias e em muitos dos lugares que ele vai, o pessoal, o povo, resiste à palavra. Quer dizer, Paulo vai pregando de sinagoga em sinagoga. O que acontece nesses ambientes? Resistência. Tiago, versículo 21, que nós lemos agora, diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Você percebe essa expressão? A palavra implantada. Quem é papai aqui conhece a palavra cantada, né? Que eu conheço com as minhas meninas, né? Mas tem a palavra implantada aqui no texto. E é interessante essa expressão porque ela não está aqui à toa. Aliás, tem uma passagem do Velho Testamento que vai nos ajudar a compreender o que quer dizer essa palavra implantada. Olha o que diz o profeta Jeremias, quando ele estava falando ao povo que não estava vivendo de acordo com a lei de Deus, e de fato o povo não conseguia guardar a palavra de Deus, e aí Jeremias fala assim, fala sobre uma promessa, uma nova aliança, está no capítulo 31 de Jeremias. Jeremias 31, versículos 31 a 33. Ele diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E olha que diz um outro texto que fala sobre isso também, que está em Ezequiel capítulo 36, versículos 24 a 27. Ezequiel 36, 24 diz assim: pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quer dizer, Deus está dizendo que Ele coloca a sua lei em nossos corações, é o texto de Jeremias 31, e o seu Espírito em nossos corações, que é o que diz esse texto de Ezequiel 36.
E essa é a linguagem que a gente está encontrando agora em Tiago. Assim como tem sangue correndo nas nossas veias, se você está vivo, está aqui, você pode beliscar você mesmo aí, a gente precisa da palavra viva de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Espírito de Deus fluindo na nossa vida também. É a palavra do Espírito de Deus agindo na nossa vida, pessoal. Não são liturgias vazias e baratas, vir aqui e fazer celebração em um ritual apenas de uma religião cristã. Tem um ritual vivo que Deus está fazendo na nossa vida por meio da sua palavra e do seu Espírito. É por isso que Tiago está falando, nós recebemos a palavra de Deus humildemente e nós lembramos então da sua palavra constantemente, diariamente, é sempre, é permanente. É o que vai falar dos versículos 22 a 25. Quer dizer, esse texto que a gente está meditando hoje, ele está totalmente entrelaçado com a resposta de humildade que acabamos de ler nos versículos 19 a 21. É aí que a gente lê os versículos 22 a 25 na sequência. Vamos ler de novo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera. Essa é uma palavra. Persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tem um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, que é uma das passagens mais importantes na história de Israel no Velho Testamento, e tem a ver com isso, com a questão de lembrar da palavra de Deus. E o texto diz assim, Deuteronômio 6, 4 a 9: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. É daqui que vem essa liturgia ao pé da letra de alguns judeus com pedaços da palavra na sua testa. Você vê isso em algumas fotos. Vai no Google que você vai ver algumas imagens. Versículo 9 diz assim: escreva-as nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Mas eu queria ficar com o versículo 6 desse texto. Que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Mas está no coração para quê, gente? Para obedecer. Está no coração para quê? Para você se lembrar. Está no coração para quê? Para você se lembrar no dia da tua adversidade. Para você se lembrar no dia da tua angústia. Para você se lembrar no dia da tua vitória também. Lembrar quem te está dando a vitória. Quem é o teu Senhor. Quem é o teu Salvador. A gente está aqui na comunidade desde o início do ano falando sobre o devocional manancial que a gente tem lido, é um devocional preparado pela Comissão Batista Brasileira, e aí tem meditações para o dia a dia, tem a data do dia, a maioria da igreja está meditando esse devocional, é um material que a gente tem usado com os pequenos grupos. Ontem, inclusive, no Café dos Homens, eu usei um trecho do texto da devocional do dia de ontem para puxar a conversa com todo mundo aqui pela manhã. A gente meditou nesse texto. Para quê, gente? Para quem faz isso? Para vender livro? Não precisa. A gente, inclusive, vendeu sem lucrar absolutamente nada. A gente só arredondou o valor por causa do troco na hora lá de fechar as coisas, mas não tem lucro absolutamente nenhum com esse livro. Aliás, Magda, os livros chegaram? Vão chegar, né? A gente comentou mais alguns livros aí, e aproveitar esse livro aqui, Manancial. Até separei aqui só para você visualizar.
Mas por que a gente adotou esse livro? Porque tem palavra de Deus aqui para a gente meditar. Tem a reflexão de homens sérios, homens e mulheres de Deus que escreveram reflexões, mas tem um texto bíblico para você ir dia a dia na palavra. Para quê? Para se lembrar quem é o nosso Senhor. Para se lembrar o que Ele tem feito pela tua vida. Para você não ser distraído pelas circunstâncias do teu dia a dia, pela urgência da tua semana. Porque, meu amigo, se você estiver esperando o próximo domingo para ouvir uma próxima mensagem de Deus para a tua vida, eu não sei como é que você lida com a tua segunda-feira até que está entre um domingo e o outro. Então, isso aqui é um exercício que a gente está fazendo de encorajamento uns com os outros. Que não é obrigado. Você não é obrigado a nada. Isso deixa aqui na nossa comuna. Você não é obrigado a absolutamente nada. Mas a gente te encoraja. A gente encoraja e, se for necessário, te exorta, no bom sentido, para o bem da tua vida. Por quê? Porque o devocional não é o devocional, é para você a palavra de Deus. Se você vai a palavra de Deus sem necessidade de um devocional, Deus te abençoe, meu amigo. Vai firme aí, porque isso é que você dá a palavra de Deus em primeiro lugar. Só que vivemos num país chamado Brasil, onde o índice de leitura é extremamente baixo na nossa sociedade, na nossa educação. Ontem eu brinquei com o pessoal dos nomes aqui, estamos em abril, e fiz só uma pergunta para eles, para ninguém levantar a mão para não passar vergonha e a gente ficar amigos aí, manter a amizade. Só fiz uma simples pergunta. Estamos em abril. Qual o nome do primeiro livro que você já leu nesse ano, de 2019? Qual o nome do livro que você já leu? Um bom livro, né? Porque ler também tranqueira não é um bom livro. De preferência, estamos falando dentro da igreja, do ambiente cristão aqui. Qual o livro cristão que você leu em 2019? Porque estamos em abril, gente. E se você não leu nada, você já está tomando uma decisão sobre a tua formação em Cristo. Se você não leu nada, você já tomou uma decisão sobre o que você está investindo na tua vida para amadurecer, para se fortalecer, para se animar, para se encorajar. E se você não fez absolutamente nada, porque eu estou passando no princípio que você, como discípulo de Jesus, está se esforçando, está se policiando no bom sentido, não da lei, mas no sentido da graça de Deus, de ter a palavra de Deus à sua disposição. Quando a gente fala sobre o plano de leitura bíblica, é por causa da disciplina, é por causa da ajuda, de ser socorrido de alguma maneira para seguir algo aí nas leituras. Leia os evangelhos, leia um evangelho. Mas você já leu, tu vai para o Velho Testamento, começa a ler, conhecer um pouco da história, se aprofundar um pouquinho mais. Está na hora de crescer um pouquinho. Nossa igreja esse ano completa 8 anos. Tem gente que é fruto do primeiro ano da igreja e foi batizado aqui. Mas não é possível você estar bebendo naquela fonte do primeiro aninho, de 8 anos atrás, e estar satisfeito com isso, a sua caminhada com Jesus. Não é possível você estar caminhando com Jesus aqui. Estamos em abril de 2019. E nesse ano de 2019, ainda não ter lido um livro sequer da palavra de Deus. Não estou exagerando, tá, gente? Para te ajudar, a gente estudou o livro de Abacuque em 3 domingos. O problema é que se você perder um dos domingos, você não completou a leitura nem desse livro. São 3 capítulos apenas. Se você andou com a gente nos últimos anos, todo domingo a gente lê trecho da palavra de Deus. Se você andar 9 domingos com a gente nessa sequência aqui, a não ser o dia que o pastor Sidney vai estar pregando, né, que é o primeiro domingo de maio, você vai ter lido pelo menos a carta de Tiago. Glória a Deus por isso, porque talvez é uma ajuda aí para você conseguir ler pelo menos o livro da Bíblia. Aí estou com uma luta. Será que Deus está nisso? O que está acontecendo na minha vida? Eu não sou amado. Eu sou frágil. Eu sou não sei o que, mimimi para cá, mimimi para lá. E aí você, mas como assim? Você não está preparado, meu irmão? Você não está preparado para o dia da adversidade? Você não está preparado para o dia mau que está escrito lá em Efésios capítulo 6? Você não está preparado para 1 Pedro, que nos adverte, a gente está preparado porque estamos vivendo à margem. Nós não somos mais uma igreja onde o mundo está girando centralizado, a igreja está no centro. Não, mudou. Somos à margem. Se é que alguma vez nós já fomos o centro.
Porque me parece que quando o cristianismo foi central na sociedade, algo de bom não aconteceu não. Porque não era o cristianismo, eram homens usando o evangelho, distorcendo toda a bagunça aí. Por quê? Porque o coração do homem é mau. Porque o homem precisa todo dia arrependimento e se aproximar da cruz de Cristo, está ali não sair. Gente, eu estou falando isso, me desculpe de novo, às vezes você está aqui e fala assim, isso é difícil de novo. De novo, eu estou em Tiago. A carta de Tiago é uma carta dura na nossa vida, mas gente, está na hora da gente acordar. Igreja nesse Brasil. Não, igreja do Brasil não, igreja aqui nessa cidade. Não, é muito vago. Igreja aqui na Rua Pirassununga, 51. É com a gente, é comigo, é com você, é com a tua história. Acorda! Acorda, por quê? Porque você precisa lembrar que uma vez você recebeu a palavra de Deus, ou talvez está recebendo hoje na tua vida a palavra de Deus. Entenda que se você recebe a palavra de Deus, tem um coração humilde. Ninguém consegue ficar de nariz empinado diante da palavra de Deus, gente. A palavra de Deus nos leva a ver, Senhor, eu sou pó. Senhor, eu sou miserável. Senhor, quem sou eu longe do Senhor e da tua luz? Se der graça e misericórdia de Deus na minha vida, onde eu estaria? Então a gente recebe a palavra de Deus com um coração humilde. Mas aí a gente recebe a palavra de Deus para quê? Para lembrarmos dela, meditarmos nela, para focarmos nela dia a dia. Dia a dia a gente vai aprendendo, dia a dia a gente vai se fortalecendo, dia a dia a gente vai se preparando, dia a dia a gente vai se equipando e servindo e sendo bênção na vida dos outros. Por que a gente se reúne em pequenos grupos? Porque nesses ambientes que a gente lembra também um ao outro, ali um pouco mais de intimidade da palavra de Deus. Por que a gente inventou ontem de estar reunido entre os homens aqui? Gente, só um pretexto para juntar os homens aqui, a gente ter comunhão, dar risada, estar junto, mas ao mesmo tempo lembrar o coração do outro. Deus é contigo, meu irmão. Fica firme na tua luta, eu já passei por isso também. E olha o que Deus fez na minha história. Mas eu estou aqui, a gente está junto. Eu não tenho muito o que falar, não. Você fala, eu vou te abraçar. Você está levando umas bordoadas aí que eu não sei explicar o porquê, mas a gente te ama. A gente quer estar junto, a gente quer dar o próximo passo. A gente também não entende um monte de coisa que acontece porque somos limitados. Mas a palavra de Deus mostra que Deus é soberano. Que Deus continua sendo bom. No tempo bom e no tempo ruim. Deus quer o nosso bem. Como é que eu sei disso? Porque olha para a cruz. E a cruz é o maior recado do amor de Deus. O maior recado do amor de Deus não é Deus te tirar da UTI. O maior recado do amor de Deus para a tua vida não é que você está desempregado, aí ele encontrou um emprego, e glória a Deus se acontecer isso. Mas o maior recado do amor de Deus para a tua vida é a cruz. E lembrar que Jesus morreu pela tua vida. Jesus se entregou pela tua vida. Porque antes nós estávamos todos destituídos da glória de Deus. Éramos pecadores. E quando eu era ainda um pecador, Jesus veio por minha causa. É por mim que ele passou pela cruz e ressuscitou. Ceia do Senhor. Ceia do Senhor é essa lembrança. E aí você está olhando para a sua dor momentânea e está numa casulo ali esquisito, preso um monte de mentiras de diabo, um monte de coisa para falar, Deus não te ama, Deus... Como é que você rompe com isso? Com a verdade da palavra de Deus. Não é com profetada, não é com culto do poder, não é com culto de isso e daquilo outro, até porque no nosso caso aqui falta criatividade mesmo para inventar nome de culto. Tem gente que é muito criativa, é fantástico o que os caras fazem, né? Mas a gente não é, e a gente... Então, bora! Deus nos livre de ser criativo assim, também a gente para por aqui. Mas, por favor, você está com dúvidas no teu coração que Jesus já respondeu na cruz. Está com dúvidas na tua situação? É lógico que a gente lamenta alguns irmãos que quando estão passando num dia difícil da dor, é terrível. E é terrível a gente estar ali impotente. Fala, o que eu faço agora? O que eu faço diante da dor? O que eu faço diante do luto? Diante das lágrimas? O que eu faço? Eu olho para aquilo e falo, não era para ser assim.
Como é que eu sei que não era para ser assim? Mas a palavra de Deus diz, não era para ser assim. Mas entrou o pecado nessa história. E precisou de Cristo vir consertar todas as coisas. E Ele está trazendo um dia, a gente não vai mais celebrar essa mesa, a gente celebra aqui. Porque um dia Ele virá, e nós vamos celebrar a grande mesa que Ele vai colocar dentro de todos nós. Essa é a nossa esperança, irmãos. Como é que um crente em Cristo Jesus, servo do Senhor, vai chegar em alguns momentos de dificuldade, de luta, e ficar perdido no meio daquela dor? Não estou falando que não dói, dói. Mas como é que assim, o teu coração não vai estar com o coração cheio de esperança, sabendo, olha, meu amigo, se um dia você morrer, lembre-se que morrer é você soltar minha mão aqui e saber que é Cristo que te puxa com a mão do outro lado. É isso, é Ele que te recebe. É o Senhor. Como é que você vai estar desesperado nesse dia? Como às vezes a gente vê algumas situações de pessoas que não têm esperança no Senhor. E igreja, às vezes a gente está perdendo oportunidades lindas de proclamar o Evangelho completo do Senhor. Completo. Por favor, como é que você vai lembrar daquilo que você não lê? Como é que você vai lembrar daquilo que você não medita? Como é que você vai lembrar daquilo que você não pausa e para o teu coração para ouvir, discernir e deixar que o Espírito Santo trabalhe na tua vida? Para terminar, como é que você vai obedecer a palavra com todo o seu coração? É isso que o Tiago está falando aqui, no versículo 22. Se você não sabe a palavra, é incoerente, não é? Para obedecer a palavra, você tem que conhecer a palavra. E é por isso que a gente erra. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. E isso aqui tem visto nesse texto que a gente está meditando hoje. Nós recebemos a palavra humildemente, nós lembramos da palavra constantemente, e o versículo 22 enfatiza isso, que o versículo 22 é chave na carta de Tiago toda. Nós obedecemos a palavra em todo o nosso coração, completamente. Irmãos, o que diz o versículo 22? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O que Tiago está falando aqui, e Tiago incomoda todos nós, porque Tiago é muito prático. Ele é de uma praticidade muito objetiva, não tem enrolação. Obedecer é viver. Obedecer é praticar. Não é falar, eu sou do Senhor Jesus. Eu sou gospel. Não é que a pessoa fica falando hoje? Não, obrigado, talvez você seja gospel mesmo. Gospel não tem nada a ver com o discípulo de Jesus. É de uma etiqueta aí, de uma marca tal, de uma tribo tal. Mas ser discípulo de Cristo tem a ver com obedecer a palavra. Eu sou de Jesus e Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele te recebe do jeito que você é e te transforma. Para você não permanecer daquele jeito e ser transformado de uma maneira que você só vai poder reconhecer que você esteve com Jesus. E os outros também. Porque quando você está com Jesus, a tua vida muda. É transformada, você não permanece o mesmo. Então, gente, sem medo de errar, quando você vê um bandido lá em Brasília falar que ele é da bancada evangélica e tem uma vida podre, é um mentiroso, é um hipócrita, é alguém que não tem temor nenhum ao Senhor, porque a vida não dá fruto, e não basta falar, você tem que obedecer. Quando você tem uma conduta de vida, não precisa ir para Brasília, na nossa sociedade aqui perto também, quando você vê alguém, eu estou falando para a gente sair caçando pessoas agora, que muitas vezes tem a ver com a nossa vida também, tem a ver comigo, com o meu testemunho de vida diário. Você está obedecendo ao Senhor nas áreas que Deus tem colocado na minha vida para eu ser luz ali? Temos muitos empresários, gente que trabalha em vendas, no comércio aqui, na nossa igreja, trabalha na cidade. Tem gente aqui envolvida com tudo do que é atividade, e a gente sabe como é difícil se manter íntegro dentro de uma sociedade que está corrida em todas as suas esferas. É terrível, mas o que você faz? Meu amigo, clama a Deus.
clama a Deus por misericórdia, para saber como eu obedeço a voz, como é que eu permaneço aqui, como é que eu prevaleço aqui, sendo servo do Senhor. Mas tem que obedecer. Não tem, Jesus, 10 minutinhos só de licença, que eu preciso fechar aquele negócio. Tá? Silêncio profundo, sabe? Um momento de oração, você fecha o negócio e aí volta a atividade do servo de Deus. É difícil, estou falando que não é fácil, não. É por isso que Tiago, uma das palavras que ele usa mais de uma vez no seu texto é persevere. Persevere. Se é para perseverar, gente, tem implícito nessa palavra que algo ali é duro, mas é para perseverar, é para prosseguir, porque o Senhor vai dar graça. Palavra de Deus exige ação. Palavra de Deus, se não tiver ação, é porque não foi recebida. É incoerente isso. Se a tua vida não tem transformação, é porque você ouve, tem informação, mas não tem transformação na vida. Aqueles que receberam a Jesus, obedecem a Jesus. Essa é a equação. Aqueles que recebem a palavra de Deus, obedecem ao Senhor. Obedecem ao Senhor. 1 João 2, 4 a 6 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Não tem dúvida, o texto é bem claro. Novamente, olha aqui Tiago, olha o versículo 25 que Tiago diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Não é apenas falar a palavra, é sobre obedecê-la. E essa lei que Tiago está falando aqui, não é a lei do Velho Testamento. Por favor. Essa lei que ele está falando aqui é a lei compreendida por meio de Cristo. Porque é a lei perfeita. São as palavras de Cristo, são os mandamentos do Senhor. É a verdade que o Senhor nos livra do pecado e deste mundo. É a verdade, é a lei que está agora cumprida em Cristo Jesus. Para terminar, você está ouvindo a palavra de Deus? Eu quero te encorajar nessa manhã, que você possa descansar seu coração com a confiança que essa palavra, Tiago fala, essa palavra implantada no seu coração, é isso que vai guiar a tua vida, vai dirigir os seus passos, vai levar a tua vida em obediência ao Senhor. Por isso que nosso chamado hoje, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos. Permaneça em Deus, permaneça em Cristo, permaneça em sua palavra. Permanecer é obedecer. O que você tem feito com a palavra de Deus? Vamos orar?